Se eu ganhasse uma moeda por cada vez que o Demolidor fosse preso, eu teria 2 moedas. O que não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E Mike Colter, o ator que faz o Luke Cage, ele publicou uma foto no perfil dele que... Cara, eu acho espetacular como os atores da Marvel sempre publicam os spoilers, tá ligado? Na foto a gente vê o Matt, a Karen e o próprio Luke Cage. Só que o Matt, ele tá com uma roupa de presidiário. Mas o que isso pode querer significar pra série? Bom, o Matt foi pra cadeia pelo menos 2 vezes até hoje. Pra quem nunca leu a saga do Brian Michael Bendis ou do Chip Zdarsky na série do Demolidor, aqui vão alguns spoilers, beleza? Mas ok. Durante a run do Michael Bendis, a identidade secreta do Matt foi revelada por um dos capangas do Rei do Crime. Esse capanga, basicamente, o mundo dele tava ruindo, o Rei do Crime ia matá-lo, e aí ele tentou buscar imunidade com um dos agentes do FBI. Foi trocar informação por ser realocado e protegido. E a informação que ele tinha era a identidade secreta do Demolidor. E depois disso, a vida do Matt foi pro inferno, sabe? Tipo, ele começou uma jornada de tentar bater contra os tabloides, de dizer que ele não era o Demolidor. Ele tentou pegar e ir no judiciário, tentou se defender, tentou de várias formas, até que chegou num ponto que ele não conseguia mais separar as identidades, e ele acabou sendo preso e levado para Rikers, onde ele foi preso no Pavilhão D, dando início à saga O Demônio do Pavilhão D. Se você nunca leu esse quadrinho, leia, porque é maravilhoso! A Panini publicou esse quadrinho em encadernados e eu vou botar os links para os encadernados aí embaixo. Se você tiver dinheiro, se puder ler, leia! Porque é uma das melhores runs do Demolidor de todos os tempos. Agora, na segunda vez que ele foi pra cadeia, foi durante a saga do Chip Zdarsky, que ele escreveu, se não me engano, foi em 2019, onde o Matt, ele tinha se ferido, aí ele se curou, tal, voltou a ser Demolidor e foi impedir um assalto. Coisa normal, só que acontece, ele ainda estava ferido, e aí quando ele tentou impedir o assaltante, ele acabou atacando o assaltante com mais força do que precisava, e o assaltante acabou batendo a cabeça na parede e morrendo. O Matt passa as primeiras 6 edições dessa saga sem conseguir acreditar no que aconteceu, porque ele realmente, ele ouve, né, pelo rádio da polícia que o assaltante morreu, e ele não acredita que foi ele que fez isso. Ele tenta se convencer de tudo quanto é forma que ele é o Demolidor não comete erros, ele não pode ter feito isso, provavelmente foi o Rei do Crime, provavelmente foi alguém armando pra ele. E essas 6 edições ele tenta correr atrás e acaba descobrindo que não, ninguém armou pra ele foi o culpado. Aí isso leva o Matt a ser confrontado pelo Homem-Aranha, que vira e fala pra ele que ele matou alguém e agora ele não tem mais o direito de continuar saindo e combatendo o crime. E aí o Matt desiste de ser o Demolidor. Até que mais tarde ele acaba voltando a ser o Demolidor por causa de fatores que saem do poder dele. E de novo, se você nunca leu essa saga, leia, porque é incrível. Eu vou postar o link aí embaixo também. E ele acaba voltando a ser o Demolidor, só que ele percebe que ele precisa pagar pelo que ele fez. E então ele resolve pegar e se entregar pra polícia, só que aí ele usa umas maracutaia legais ali pra tentar não revelar a identidade secreta dele, enquanto ele é preso e julgado pelo sistema legal americano. O que é bem bullshit, na verdade é uma besteira lascada, mas deu uma história legal. E aí acabou com o Matt preso na cadeia, com a máscara de Demolidor, a identidade secreta dele preservada, porém preso pra poder pagar pela morte da pessoa que ele matou por acidente. Essas 2 sagas são bem interessantes e aí a gente fica com a pergunta: qual das 2 será que vai ser usada aqui? Então, honestamente, eu não gostaria que nenhuma delas fosse usada, porque eu acho que essas sagas, elas merecem ser bem desenvolvidas e corridas ao longo de uma temporada inteira, sabe? Eu não acho que seria legal você pegar e ter na metade da temporada a ideia de que o Demolidor vai ser preso, saca? Ele estará na cadeia durante a metade da temporada. Dá uma sensação meio Oliver Queen na 6ª temporada de Arrow, que ele tava na cadeia, era super foda você ver ele na cadeia, só que foi tipo só os primeiros 6 ou 7 episódios, e aí depois ele foi liberado e volta a ser a história de sempre. Eu não gostaria que isso acontecesse, sabe? Eu gostaria de ver tipo uma temporada do Demolidor seguindo ele tentando se manter fora da cadeia,
ou se degladiando com essa ideia. E aí no final, no último episódio, a surpresa de que ele acaba sendo preso. Como essa foto foi ao ar, e nós todos sabemos que a Marvel esconde muito bem o final das séries, ela não esconde o meio. O meio ela quer liberar pra todo mundo ficar curioso e querer assistir. Mas o final ela esconde muito bem, eu duvido que vai acabar assim. Então eu acho que vai acabar sendo tipo Arrow, como eu falei. Qual eu acho que eles vão usar? A primeira. Porque se você for assistir Born Again, no episódio 2, o próprio Buck, ele virou pro Wilson e falou: por que você só não revela que o Matt Murdock é o Demolidor? Pra que as pessoas possam saber que os dois são o mesmo inimigo. E aí o Wilson pega e mete lá a explicação dele: não, porque um é um símbolo e o outro é não sei o que, blá 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 blá, e segue a vida. Mas o fato de que o Buck tem essa informação mostra que, ok, não é só o Wilson, então não depende mais só do Wilson. Eu não duvido nada que ao final da temporada de Born Again, o que vai acontecer é o Wilson vai ser preso ou morto. Eu acho que provavelmente preso, porque eles não vão querer se livrar do Rei do Crime, por mais que todo mundo já esteja com fadiga de Rei do Crime. E o Buck vai acabar sendo preso, e aí ele vai fazer o quê? Trocar informações. E quem vem atrapalhando a transferência de armas por dentro da cidade de Nova York? Então, meio que casa, sabe? O Demolidor, ele não tá só atrapalhando o Rei do Crime, ele também tá atrapalhando a CIA. Porque assim, por mais que ainda seja meio que um mistério, uau, pra quem é que o Charles trabalha, é meio óbvio que é pra Valentina, sabe? A Valentina tá nas organizações internas lá dos Estados Unidos. Então, não seria de se surpreender que por atrapalhar o transporte de armas dela, ela queira meio que caçar e prender o Demolidor, nem que seja só por vingança. E aí o Buck tá sentado numa informação que pode salvar ele da cadeia e derrubar o cara que estragou os planos dele e do chefe dele. Então, por que não? Eu acredito piamente que essa temporada de Born Again vai acabar com um cliffhanger. Esse cliffhanger vai ser ou o Buck revelando quem é o Demolidor pra Valentina, ou pra alguém do governo, ou vai acabar realmente com o Matt sendo preso. Eu espero, honestamente, que seja com ele revelando. Por quê? Porque aí a gente pode ver, né, eles construindo o caso contra o Demolidor e tal, e tentar fazer uma história um pouco mais desenrolada. Porque, de novo, se já começar a terceira temporada com ele na cadeia, sabe, eu não queria ver isso acontecendo. Eu não queria ver um Arrow de novo. Porque o Arrow foi tão legal ver ele na cadeia, tendo que sobreviver e tal. Só que assim, né, tem um limite de coisas que você pode fazer com a história do personagem preso na cadeia, sem ficar repetitivo. Sei lá, eu acho que ele preso tem um impacto maior se for ao longo da temporada. Mas não tem muito o que fazer. Mas enfim, eu acredito que seja isso que vai acontecer. O Buck vai simplesmente revelar essa informação. A Valentina vai atrás do Matt porque ela tá atrapalhando os planos dela. O que vocês acham? Faz sentido? Não faz? Vocês acham que essa foto pode ter sido só uma forma de tirar a atenção dos fãs? Imagina, por exemplo, que na verdade não tem nada disso e é um episódio em que o Matt invade a cadeia e se veste de criminoso porque X, saca? E na verdade ele nunca tava lá. Porque é interessante, né? Você pensa que eles querem trazer os defensores de volta. Então, não seria estranho botar o Matt na cadeia pra trazer os defensores de volta? A não ser que seja uma pegada, teoricamente eles iriam fazer ao final da temporada de Defensores, que o Demolidor morreu, aí ele deixou o pedido "protejam minha cidade", e na teoria na segunda temporada de Defensores seriam eles protegendo a cidade sem o Demolidor, e aí eventualmente ele voltaria, só que aí a Netflix mudou todos os planos. Pode ser que seja para aí que a Disney tá querendo ir. Eu não me surpreenderia, porque honestamente a primeira temporada e a segunda de Born Again meio que já usaram tramas já feitas nas temporadas da Netflix. Então eu não me surpreenderia se os escritores da Disney tivessem 100 ideias e simplesmente seguissem por esse caminho. Mas e vocês? O que vocês acham? Faz sentido o que eu tô falando? Vocês acham que não? Vocês acham que essa foto tem algum mistério? Não tem? Comenta aí embaixo. Vou adorar saber a sua opinião. E, como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui. E até a próxima.